Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Olá, então sejam mesmo muito bem-vindas a este episódio 45, depois da gravidez mágica, a perda gestacional, a história da Marisa, que já cá está aqui e que é mesmo uma alegria tê-la aqui, porque eu sinto mesmo que nós temos que partilhar estas histórias, que são, como eu costumo dizer, histórias de amor, e obrigada a todas que também estão aqui em direto, que se juntaram, podem partilhar à vontade. Aliás, eu quero muito que partilhem, que vão comentando. Também acaba por ser um suporte também a todas as pessoas, incluindo a Marisa, que no fundo está ainda quase que em direto a viver essa perda gestacional. Por isso é que eu também quis chamá-la, porque foi o acompanhar toda a fase desde o preparar para a gravidez, a gravidez mágica, e depois acompanhar também esse outro lado, esse lado mais sombra que nenhuma de nós deseja, nem está à espera, que estamos sempre a contar que realmente aquilo que aconteça seja uma evolução saudável da gravidez. E quando isso depois não acontece, gera imensas emoções, porque por mais desenvolvimento pessoal que possamos ter, por mais técnicas, ferramentas, até me estou a arrepiar já, por mais técnicas, mais ferramentas, até o suporte incrível que possamos ter, há sempre emoções que vão acontecer, que vão surgir. Eu pessoalmente não vivi, mas realmente já acompanhei milhares de mulheres a viver a perda gestacional, também a viver a gravidez, mas também a viver a perda gestacional. E uma gravidez saudável ou uma gravidez que leva a uma perda é igualmente uma história de amor, e por isso é que eu trouxe aqui a Marisa. Bem-vinda, Marisa. Muito Eu quero obrigada, Sónia. Bem-vinda mesmo. Obrigada também pela tua coragem, porque sei que muitas mulheres não conseguem falar desse tema, e eu também sei o desafio que também é para ti estar aqui, não é? Dar a cara, falar sobre o que está a acontecer, porque não era essa a notícia que tu querias estar aqui a trazer, e no entanto estás aqui, estás a ter essa coragem, e isso é muito valioso, porque depois, não só para ti, mas para todas nós, portanto, Muito bem-vinda. obrigada. Obrigada, Sónia. Obrigada pela tua introdução, pelas tuas palavras. E sim, sim, é necessário coragem, não é? Não só porque é algo que dói e vai doer, não é? Nós vamos aprendendo a viver e a lidar com a dor, ahm, mas é sempre uma conversa difícil de se ter, sem dúvida. Que sim. Então, Marisa, conta-nos, no fundo, quem é a Marisa? Fora, porque nós não somos uma perda gestacional, nós não somos a nossa gravidez, nós não somos a maternidade em si, nós somos muito mais. Então, como é que tu te queres apresentar, no fundo? Quem é a Marisa? Quais são as tuas características? O que é que tu amas? No fundo, assim, aquilo que te vier, sem qualquer estruturação. Claro, claro, até porque nisto não, não preparei nada e não foi nada preparado. Hum. Então, olha, eu sou a Marisa, sou mulher, gosto muito de pôr a minha voz ao serviço, de outras mulheres. Sou mentora de mães, especialmente na preparação para o parto, que também é muito curioso. E também me Pois. leva a um sítio muito especial estar a passar por isto e estar a partilhar isto. Também sou mãe, sou portuguesa no mundo, e pronto, aqui estou com o meu coração aberto. Mesmo, portanto, também é muito interessante, parece que, não é, ainda mais, isto provavelmente vamos acabar por refletir mais à frente, mas parece que ainda mais quanto mais nós estamos nestas áreas, como assim isto estar a acontecer comigo, não é? Como Sim, assim? sim, Que sim, ajude sim, tantas sim. outras pessoas, como é que também está a acontecer comigo, não é? Então, Uhum. Sim, portanto, só sim. para mostrar que nós acima de tudo somos realmente aquela pessoa.
Nós não somos aquilo que fazemos faz parte, mas nós não somos o que fazemos, nós somos mais, muito mais. Nós somos aquela pessoa com aquela história, com aquela data de nascimento, com o nosso contexto. E era para aí que eu Uhum, queria ir, que é, qual é o contexto? O que é que estava a acontecer? Qual é que foi? O que é que estava a acontecer? Tipo, havia o desejo de engravidar, porque assim, eu já sei tudo, não é? Não sei tudo, mas sei bastante, não é? Mas eu vou fazer de conta que não sei. Então, claro. é que tu planeaste engravidar? Vocês planearam? Não planearam? Qual era o contexto em que tu estavas? Vocês Uhum. estavam? Conta essa Sim, parte. sim, olha, super importante começar por aí, em especial para as pessoas que nos possam estar a ouvir, as mulheres em especial, e que também estão nessa jornada de desejar muito ter o baby nos braços. Olha, nós, sim, esta foi uma gravidez planeada, foi muito desejada. Nós tomámos esta decisão assim mesmo a sério, em dezembro de 2024, só que não aconteceu logo, não é? Entretanto, foi começar a fazer análises, ir ao médico e eu perceber que havia várias coisas em termos da minha saúde que não estavam, hum, digamos assim, num estado ótimo para iniciar uma gravidez, tanto que não se, não se deu. Então foi muito esse trabalho de, ok, tenho mesmo que tomar aqui as rédeas da minha saúde e tratar mesmo da minha saúde em primeiro lugar, não é? E claro que também isso também trouxe desafios, porque havia muita coisa a acontecer ao mesmo tempo na minha vida e tenho a certeza que há muitas pessoas que vão se identificar, não é? Porque nós queremos criar espaço para um novo membro da família, temos a nossa saúde, temos o nosso bem-estar, temos o tempo para nós, o nosso cuidado, e temos a nossa relação, temos o trabalho, temos outros filhos, se já tivermos outros filhos, tipo, há aqui muita coisa, e eu senti isso, eu estou aqui a tentar manter muitos pratos no ar. Mas pronto, foi aí que tudo realmente se iniciou, não é? Este processo. E depois contactei a Sónia, ah, em agosto, acho que foi em Sim, agosto, foi foi logo por antes de eu aí. ficar doente, não é? Porque entretanto também houve aqui um outro problema de saúde que apareceu de repente e que foi assim, tipo, super Uhum. intenso. Não foi grave, mas foi muito intenso. E então foi aqui, tipo, Sim. uma É montanha que russa. foi interessante isso porque lá está, tu já estavas desde o outro ano anterior, acabas por descobrir, bem, há aqui coisas para equilibrar no corpo, não é? Portanto, é isso que acontece com a Uhum. maior parte das mulheres e sobretudo as mulheres 40 mais, penso que também já és uma mulher 40 Sim, mais, não é? sim, Mas sim, sim. 35 mais, a partir daí, não é? Há Uhum. sempre um olhar diferente sobre a gravidez, dada as estatísticas e isso. Eu sinto que é muito por precaução também, mas lá está, a maior parte das mulheres, quando decidem engravidar nessa fase, vão fazer todo esse check-up, não é? Tentar ver como é que está tudo. Se isso acontece, à partida, sim. Eu acho que quando desejamos engravidar nesta idade após os 35, que não é a tua primeira gravidez, mas ainda assim, eu acho que nesta fase todas nós temos esses cuidados de ir a fazer as coisas direitinhas. Se é naquela gravidez que, tipo, aos 20 e poucos anos, se calhar, comecei a tentar, depois as vitaminas, depois o que quer que seja. Mas não, nesta fase há esse cuidado, não é? Vocês foram fazer todo esse check-up, não é? Tentar perceber como é que está o corpo, detectam que há algumas coisas a melhorar, não é? Fazem essa parte, de repente, não é? Tu contactas-me e praticamente adoeces, não é? Parece que eu lembro-me na altura de sentir, ui, como é que ela agora decidiu? Bora, não é? Engravidar e ir mais fundo agora noutra fase, não é? Noutra forma de preparação Uhum. e adoeces, não é? E fica em stand-by, não é? Por esse tempo, não é? Sim, sim. Por esse tempo ficou Uhum. mesmo em stand-by esse plano, Uhum. porque é isto Sim. que depois faz a diferença, que é nós desejamos, abrimos-nos ao desejo. Eu lembro-me também de uma coisa que tu disseste agora aqui, que é precisamos de criar espaço para esse bebé, não é? Eu lembro-me mesmo de Sim. tu dizeres que estavas tão focada também na presença já com o teu filho, que parecia que nunca estavas sem ele
estavas muito focada e o trabalho, como é que era sim. possível tanta coisa, não é? E de repente Uhum. parece que a vida, ok, então vamos lá parar isto, vamos reset, vamos recomeçar, não é? Foi Vamos, mesmo vamos isso. parar. Sim, sim. Foi mesmo isso, Sónia, sabes? Foi mesmo a vida a obrigar-me a parar totalmente, sabes? E pronto, tu já sabes disto, não é? Mas foi, imagina, eu tive sem conseguir sair da cama 2 semanas e a partir daí eu conseguia sair, mas era com muita dificuldade e muitas vezes com ajuda. Então, na altura foi muito desafiante, mas quando agora eu olho para trás, eu penso, uau, tipo, a vida é tão sábia. Porque foi nesse tempo que eu tive imenso tempo na cama para pensar, para lidar com o desconforto e para lidar com o eu não posso fazer nada pelo meu filho. Isso foi a primeira coisa que me custou mais. Eu não posso estar a cuidar do meu filho. Como assim? Yes. E isso levou-me também ali. Quer dizer, claro que houve ali todo um rol de emoções que nós podemos considerar menos positivas, mas também me levou a uma reflexão muito profunda. E eu, não, mas ele está a ser bem cuidado, ele está a ser cuidado pelo pai, ele está a ser muito bem cuidado, não lhe está a faltar absolutamente nada. Claro que eu sentia a falta de estar com ele, ele sentia a falta de estar comigo, como nós, não é? Como era a nossa rotina e as nossas brincadeiras e o tempo que passávamos juntos, mas foi assim, abriu-se aí aquele espaço. E eu, opá, espera lá, eu posso dar este espaço. Isto é muito bom para eles. E eles sempre tiveram uma relação muito boa, mesmo desde bebé. Claro que em bebés eles são mãe, 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 mas ele sempre teve uma relação muito próxima com o pai. Neste momento é papá, 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 toda a Pois, hora. que É giro. muito giro, é a primeira vez que nós estamos a passar essa fase. E eu acho também que acabou por ser um bocado empurrado por estas coisas todas que aconteceram, mas Hum. para mim foi assim uma mega aprendizagem e eu percebi, e nós falámos disso. Eu antes dizia, eu não consigo ver espaço na minha vida para este novo bebé, mas nós desejamos tanto e de repente é assim, eu dar espaço ao meu filho para estar só com o pai também é criar espaço para outro bebé, não é? Porque ao fim e ao cabo, quando nós temos um recém-nascido e já existe outro filho, existe ali uma fase de adaptação e vai existir ali uma nova, estabelecer novas rotinas, não é? E vai ser preciso nós passarmos um pouco mais de tempo e ter mais espaço para esse recém-nascido que vai depender 100% de nós. Então, para mim, isso foi tipo, olha, mega aprendizagem. Eu ali na cama e eu, Uau, meu Deus, a sério. É que depois de estar a imaginar isto tudo a acontecer, é que eu estou aqui, estou a imaginar-me se eu fosses tu e pensar, primeiro, o grande desafio de realmente estar ali, estarmos hum, ali e estarmos paradas completamente. Nós, super empreendedoras, super, não é? E tu já a seres mãe, ali completamente parada. Só isso já é muito. Com o desejo de ser mãe novamente. Depois, ok, não havia espaço. Obrigatoriamente começou-se a criar espaço, não é? Então, esta já foi uma das coisas tão importantes, no fundo, que vocês uhum, desejavam, que é, nós queremos outro bebê, mas ao mesmo tempo, se calhar, não sei, parece que não há espaço e tipo do género, mas eu não sei criar espaço. Eu estou a imaginar o inconsciente, não é? Tipo, eu não sei criar espaço, tudo aquilo, ok, vamos arranjar uma estratégia para que haja esse espaço. E esse não é a mais ecológica, não é aquela que nós desejamos, mas muitas vezes é aquela que é possível. É o sermos as tais pessoas reais, de sermos humanos, de que nós não temos que ter essas coisas para aprender, nós não temos, mas às vezes uhum. vamos ter que passar lá, porque não há outra forma, porque lá está, nós temos uma história. Mas lá está, Sim, antes sim, de sermos a mãe, antes de sermos a professora, a mentora, o que quer que seja, nós somos aquela pessoa que tem uma história e essa história muitas vezes vai precisar assim de umas nuances, de uns acontecimentos para rasgarmos e libertarmos determinadas camadas da nossa história. Portanto, se era preciso espaço, ok, no fundo fez espaço, criou-se espaço. Foi duro, foi, mas também trouxe muita luz, não é? sim, 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 sem dúvida, sim, sim. E sabes, Sónia, o facto de
tipo, me obrigar a parar completamente não foi só o criar espaço, criou espaço também para descansar. Eu nem sabia que precisava desse descanso todo, sabes? Foi outra coisa também que eu também percebi e que também acabei por, ok, olha, obrigado por esta oportunidade para descansar mesmo. E claro que também trouxe espaço para muita meditação e muito praticar o estar no presente, e isso também trouxe ali um pequeno shift. Ok, o que é que eu quero mesmo fazer daqui para a frente? Onde é que eu quero gastar ou utilizar o meu tempo? Como é que eu vou ser mais intencional? E aí é que Não está. só na maternidade. E aí é que está a criação do verdadeiro espaço, não é? Porque repara, tu podias ter passado por Uhum, esta situação de doença e ficaste tão. Primeiro ficaste, certeza, super zangada, porque é isto a mim, porque agora. Ok, mas podias permanecer ali e podias simplesmente uhum, andar por aí a dizer tipo, eu só tenho azar, tive este azar e não sei o quê, e ficar ali. Mas repara, tu de repente percebes que eu nem sequer sabia que estava cansada e que precisava deste descanso. E é uhum, isto que nos acontece a nós, pessoas reais. Nós às vezes nem sabemos que precisamos. uhum, E é só por isso que o corpo sinaliza desta forma, porque chegou ao limite, deu alarmes, mas nós não percebemos esses alarmes. uhum. Sim, 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 sem Tanto dúvida. que, não sendo muito ecológico, não sendo aquilo que ninguém merece, não é? Nós merecemos sempre tudo ótimo, 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 mas isto é a forma que foi encontrada pelo corpo para que tu te apercebesses, sim, eu estou cansada. Sim, eu estou cansada, porque de facto estavas lá deitada e se calhar sentias-te cansada, não é? Uhum. Sim, 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 Incrível a sim. pessoa estar deitada, sentir-se cansada na mesma, porque aí é que se apercebe que está Uhum. cansada. Uau, só isso para mim já é a verdadeira jornada de dar espaço, criar espaço para um novo ser, para algo de novo entrar na nossa vida, não é? Sim, Para sim. E esse sabes término. também, é muito engraçado quando eu olho para trás, quando eu olho agora deste lugar onde eu já estou agora, e eu penso, meu Deus, parece que tudo o que eu fiz na minha vida me preparou para essa doença e para esta perda. Uau. Que eu, imagina, eu fiz aqueles cursos todos, mindfulness, meditação, mas nesta doença é que eu fui obrigada a pôr em prática. Ok, eu lembro-me, parece que eu estava a ouvir o meu professor de mindfulness e meditação, as coisas que ele dizia, sabes? E eu, ok, agora é que tu vais pôr em prática. Tu realmente sabes estar no momento presente, sem pensar no passado e sem pensar no futuro, ou sem pensar amanhã será que ainda estou aqui? Depois da manhã, tipo, imagina, é, Lá está. E é que porquê? Porque desconforto. tu fizeste Sim, esses sim. cursos e tu ainda não sabias, mas esses cursos já eram para ti em primeiro lugar. Exatamente, exatamente, sim. E mesmo estar no desconforto. Eu lembrava-me do meu. Eu fiz um curso de professora de yoga há 2 ou 3 anos atrás. E eu lembro-me de nós estarmos, sei lá, a fazer poses, a estudar e estarmos a aprender. Existe uma linha que separa o desconforto da dor. E claro que tu queres progredir, mas tu não podes progredir, levar-te à exaustão, ou levar-te à lesão, não é? Então há uma zona de desconforto onde tu ficas. Hum, E eu lembro-me de pensar nisso, ai meu Deus, como é que é possível? Tipo, ok, agora tens de pôr em prática. Eu, ok, como é que eu vou fazer isto? Meu Deus, sim, eu aprender a estar lá no desconforto, ficar Uhum. bem dentro do desconforto. Não sei se algumas de vocês querem comentar alguma coisa, o que é que estão a sentir, o que é que se vos está a fazer sentido, se realmente também vos faz lembrar algumas situações da vossa vida. Vão partilhando também aqui no chat, que eu também depois vou dando voz a tudo o que partilharem. Pronto, é este o contexto. Então, como é que depois surge aqui a gravidez? Como é que é entre esta situação de saúde e a gravidez? Uhum. Sim, então eu comecei a melhorar, mas nunca pensei que fosse acontecer assim tão rápido, não é? Comecei a melhorar, a sentir-me melhor, ainda não estava assim a 100%, mas já me sentia bastante bem. E lembro-me depois de voltar a falar contigo, Sónia, e nós Hum, irmos então naquele trabalho.
mais energético, mais ali a fundo, olhar ali o que é que está, o que é que está ali a bloquear ou o que é que está ali a pedir para ser visto. E no momento, não no momento, mas nos dias antes deste bebé ter sido concebido, nós tivemos sessão e eu Sim, estava no período fértil e lembras-te e nós conversámos e tudo, ai, como é? E eu assim, ai, eu nem me apetece ter relações, eu sinto-me cansada e tu, mas isso não é normal, o que é que se está aí a passar? sim, mesmo. Ahm, e Olha, eu lembro, lembro sim, lembro mesmo desse momento que é uma das coisas que eu me apercebo logo que é, claro que é normal nós estarmos cansadas, é normal nós não termos vontade de estar em intimidade sexual. Quando se está há algum tempo nesse processo de engravidar, há sempre ali uma coisinha, uma barreira à parte da intimidade, mas às vezes o que eu noto é que na verdade a pessoa não está assim tão contente com a intimidade. Há ali algum detalhe que a pessoa gostaria e de alguma forma, tal como tu dizias, eu nem sabia que estava cansada, às vezes nós nem sabemos que não estamos, que queríamos mais qualquer coisa. Não é não estarmos satisfeitas, é que queríamos qualquer coisa. Então, como não parece que não conseguimos, primeiro, nem ver, nem perceber que qualquer coisa é essa, nem sequer termos consciência disto, não apetece. E esse não uhum, apetece, lá está, tem sempre qualquer coisa por trás. Não apetece porquê? O que é que está ali? O que é que esse não apetece carrega? E eu lembro de perguntar-te, hum, mas no momento que tu te sentisse assim, mais interessante mesmo, tudo o que tu desejavas mesmo de estar a viver na intimidade, e tu foi logo, rápido. sim, eu respondi automaticamente. Eu quero que ele me dê banho, eu quero que o meu marido me dê banho. Mas nem era tipo, é que não nem sei bem explicar. E isto tem uma razão de ser, não é? Porque quando eu tive essa doença, houve umas semanas que eu dependi dele para tudo, para ir à casa de banho, para tomar banho. E eu lembro-me, eu sentia-me tão mal, aquela vulnerabilidade, tipo, eu nem consigo ir à casa de banho. Tipo, mas porquê que eu estou a passar isto? Isto é tão, sabes? E eu ver ele a correr de um lado para o outro e a tentar fazer o trabalho e a tratar de um Matias e a vir ter comigo e a levar-me para cá. E eu, por isso é que eu acho que eu soube exatamente. E claro que isto nunca é só, isto é sempre a pontinha do iceberg, não é? Eu também fui buscar o momento do pós-parto do Matias, que eu fiz uma cesariana de emergência e no dia seguinte também o Luís deu-me banho. Eu disse: Olha, eu quero tomar banho. Não é? Ele nasceu num sábado e no domingo de manhã eu disse: Eu quero tomar banho. E ele deu-me banho. Eu lembro-me de estar lá no hospital, ele a dar-me banho. E eu, pá, fogo a sério. Tipo, como se fosse uma coisa má, mas não é. Não é? Se nós revertermos, não é? Se nós mudarmos aqui a perspectiva e revertermos, óbvio que eu teria todo o gosto em tratar dele, do meu marido, não é? Eu teria todo o gosto em dar-lhe banho se ele necessitasse, não é? Ou, não é? De cuidar, não é? Eu acho que aqui é mais o aceitar receber e o aceitar ser cuidada. E acho que isso para mim também foi assim, mega código, mega shift para mim, que mudou tudo. Uau, é sério, tudo o que estás a dizer é mesmo muito importante, porque isso também é abertura à maternidade, mesmo que já tenhas sido mãe, isso continua a ser não só para ressignificar a história que não foi visto isso na altura, a história anterior, como também te abris mesmo o tal parar, que é muito acontece na gravidez, a pessoa para muito mais, abranda muito mais o ritmo, no pós-parto, no parto é só foco no parto, seja ele qual for o tipo de parto. No pós-parto, abrandamento ainda tipo a pique mesmo. E essa dependência é isso que vem muito, e para quem deseja engravidar, ser mãe, na verdade, no fundo, teme muito este lado da dependência. E tu, no fundo, veio-te logo essa frase, estavas 100% guiada pela alma, é como se nem tivesse lógica isso, mas
a tua alma sabia que seria uma cura muito importante, independentemente do que acontecesse, era uma cura muito importante para ti e para vocês. Que tu te permitisses receber e que esse ato fosse prazeroso em vez de ser com aquela sensação, tipo, isto não devia estar a acontecer, eu estou super a dar trabalho, eu sou super dependente, e tu quiseste limpar todas essas memórias. Portanto, e Uhum. depois isso aconteceu? Sim, mas eu nem achei, tipo, eu nem achei que isso, nem achei que ia resultar dali um bebé. Eu achei, Ah, sim, 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 pois. foi assim uma coisa assim, foi mesmo, olha, foi mesmo estar no momento, sabes? Uhum, Foi desfrutar no banho, desfrutar tudo e olha, ah, uhum. e depois, claro que ao mesmo tempo havia sinais que eu recebia, não é? Tipo, eu recebi muitas vezes o mesmo sinal que eu recebi antes do Matias nascer, e esse sinal eram baleias, uma espécie like, particular, não é uma qualquer. Oh, Um, Houve também um outro sinal muito importante, que eu recebi e que foi, imagina, o banho e a concepção deste bebé foi num dia à noite, foi no mesmo dia, na mesma data em que o Matias foi concebido, que e bom. depois na manhã seguinte, o Luís de manhã vai ao correio, tipo, ele nunca vai ao correio de manhã, é sempre quando vem do trabalho, porque para e passa mesmo em frente à zona dos correios. Ele foi ao correio, ai, está aqui uma coisa para ti. E eu, ok, estava assim à espera. E então eu recebo no correio um colar que a minha querida Ana Nery, da Nery Studio, fez para mim, personalizado com uma baleia assim maior e uma pequenina, uma bebezinha. E então chega, mas isto não é só chegar no dia certo. Tipo, os Correios tinham estado em greve aqui no Canadá. E quando eles fazem greve, eles já estavam em greve desde, sei lá, setembro. Eles estavam em greve há várias semanas, há mais de um mês. Na última vez que eles estiveram em greve, eles tiveram semanas, tipo, isto apanhou o Natal, tipo, as pessoas tiveram encomendas presas por meses, porque depois eles tinham aquelas encomendas todas e Olha, cartas só um para. minuto, sabes porquê? Tu estás a falar em encomenda, isto é mesmo em direto, e está aqui uma encomenda a chegar-me que eu não estava a contar. Só assim um bocadinho, só um bocadinho. Claro que sim, Só um bocadinho. Sónia. Pronto, já consegui, o meu filho já vai lá. Pronto, está certo. Falaste em encomenda, Uau, a encomenda chegou. Estás a ver mais magia? Mais magia. sim. Conseguiste? Ok, pronto, conseguiu. Pronto, então podemos continuar e podes contar isso dos E correios. a minha encomenda chegou exatamente, tipo, umas horas depois. E eu não. Assim, os Correios tinham levantado a greve para aí segunda-feira, isto foi tipo quinta. E eu pensei, olha, isto agora vai ser. Até tinha falado com a Ana, ela até me tinha perguntado: olha, já recebeste? E eu, olha, ainda não, agora deve ser mais umas semanas até eles conseguirem. E de repente, tipo, aquilo desbloqueou tudo. E quando eu de manhã, eu nem estava à espera que fosse isso, porque eu achei que ia ser mais umas. Ia demorar muito mais tempo. Quando eu abro e eu vejo o que é, eu, não, não pode ser, isto é perfeito demais, sabes? A essa data, lá está, vocês tinham tido aquele momento de intimidade, tinha sido super bom, super mágico, e simplesmente isso, não é? Estavas a viver a tua vida e recebes essa encomenda já tão esperada há tanto tempo. Uau! Sim, É sim. isto, é esta a magia, não é? Aquela magia destes sinais todos, tudo a Uhum, sincronizar. Não é? E eu sim. própria, quando eu te disse para teres aquele momento, eu dentro de mim estava sempre uma voz tipo, ela vai engravidar nesta relação, ela vai engravidar nesta relação. Quando tu tiveste o momento, me descreveste, eu sentia, ela está grávida, de certeza. E eu dizia-te sempre, eu vejo-te sempre como uma grávida, não te vejo como só a Sim, eu mulher, lembro. não, eu vejo-te sempre como uma grávida, eu, às vezes confundia mesmo. E de repente, então, conta mais, o que é que acontece a seguir? Uhum. Pronto, a seguir. Ai meu Deus, o que é que acontece a seguir? Foste Bem, a seguir é assim, vivendo, estavas a de seguir baixa eu. ainda, não é? Tu estavas de Sim, eu baixa, estava de baixa, sim, sim, sim. E recuperares. eu achei que, ok, são tantos sinais. Eu fui ver lembras que nós até conversámos? Eu fui ver o calendário e eu vi, no ano em que eu engravidei do Matias, em 2021, eu tive a data do. Imagina, o primeiro dia do período, no mesmo dia, eu estava no período fértil, tipo, na mesma altura. E tipo, os meus ciclos não são regulares.
não têm sempre a mesma duração. Então, tipo, qual é que era a probabilidade? Meu É assim, Deus. já nem há palavras, mas eu achei, não, isto não pode ser, isto era mágico demais. Até que, passado 1 ou 2 semanas, 2 semanas, eu começo a ter aqueles sintomas e até disse à Sónia: Olha, Sónia, acho que deve-me estar para aparecer o período. Estou-me a sentir assim, não é? Estou-me a sentir um bocadinho inchada, estou-me a sentir assim um bocadinho mais cansada. Ahm, e eu até partilhei contigo: Olha, hoje até vou ficar aqui em casa e o Luís e o Matias vão passear e eu vou ficar aqui só a descansar, porque, pronto, a menstruação deve estar quase a aparecer, mas pronto, não havia menstruação nenhuma. Eram os primeiros sintomas, mas era tudo tão mágico. E Eu até pensei, não, isto não pode ser. esse momento eu lembro que tu Desculpa. dizias que era tipo a primeira vez que eles iam sair juntos e tu ias ficar sozinha em casa, não Sim, foi? sim, era a primeira vez num fim de semana que eles foram os dois sozinhos passear, fazer coisas os dois, e eu nunca fazia isso. Tipo, Uau. ao fim de semana, o meu tempo era todo para eles e eu adoro passar tempo com eles, não é? Ahm, mas eles nunca iam os dois sozinhos, ou nunca iam ao parque sozinhos, nada. Tipo, éramos sempre os três. Isso Pois foi assim até. a primeira vez. E tu até te ficaste bem com isso, não é? Porque se fosse noutra altura não Sim, sim. estarias bem, caso isso acontecesse, não é? Nunca fizeste também porque nem te sentias bem, não é? Exato, exato. Mas depois senti-me, não, senti-me super. Foi uma coisa assim, sabes? Saiu super. ahm, Foi assim super espontâneo e foi claro que sim. Tipo, nem houve questão, não, claro que sim. Eu estou a sentir que preciso de descansar, ficar aqui no meu cantinho, claro que sim, porque não? Lá está, também é mais um aspecto muito importante de como é que se cria espaço para um bebé, porque eu falo muito sobre isso e depois às vezes as pessoas mesmo assim podem questionar, mas criar espaço como? Como assim? Arranjar um quarto e o quarto estar pronto para o bebé? Sim, também, mas não é o mais importante. Também, mas é Uhum, o tal espaço energético, espaço assim, no dia a dia. E isso é mais uma mostra de que tudo o que tu viveste até ali, essa situação de saúde e assim, a demora para engravidar novamente, essa situação de saúde foi tudo, tudo, tudo a criar o tal espaço. No fundo, tudo para que realmente vocês pudessem ser pais novamente. E esse foi mais um detalhe que eu senti na altura que também é daqueles pontos estruturais, uhum, aqueles marcos. Há vários marcos aqui, foi realmente o não conseguirem engravidar logo, fazerem mais exames, mais suplementação ou isto, depois a doença que para tudo e que realmente faz com que tu possas realmente descansar, perceber que estavas cansada e para tudo, o marco de como é que eu quero a intimidade, que tipo, que curas é que eu quero fazer com este momento de intimidade a dois, e tens esse momento de intimidade, depois este momento em que com sintomas aparentemente pré-menstrual e precisas do teu espaço, lá está, ficas, ele e o teu filho vão e pronto, diz aqui a Rita, admiração por toda a coragem e sabedoria que estão a transmitir. Obrigada, Rita, também obrigada. pelo teu comentário, pela tua partilha. Ok, e a seguir? Seguir o que é que acontece? A seguir, eu começo a ver que a menstruação não aparece e eu começo a pensar, e se? Hum, E nós falamos e o Luís diz-me: Ai, não vale a pena estares a fazer já o teste, não vamos entrar em stress, olha, deixa andar. E eu fiquei a pensar naquilo, e depois pensei, houve aqui qualquer coisa que me disse: Não, 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 eu vou fazer um teste nesta data. No dia 28 eu vou fazer um teste. E o Luís: uhum. Ok, pronto. Tu é que sabes, não achas que é muito cedo? É logo no primeiro dia a seguir a que falha, ao menos esperavas mais uns dias para não estar a pôr aquela pressão. E eu: Não, 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 eu vou fazer naquele dia. Olha, e óbvio que tipo, deu logo positivo. Uau, como é que foi? Conta as sensações. Conta Ai, onde é que estavas, se estavas sozinha em casa, se não estavas, todas essas sensações. não, nós estávamos aqui os dois e eu resolvi fazer logo de manhã. Nós Ok, acordamos aqui em casa super cedo, nós acordamos sempre 6 da manhã, 6h20 é o mais tarde. bem, Ahm, e então eu resolvi fazer aqui em casa, não é? Também para ser assim antes do Luís ir para o trabalho, porque eu gosto sempre de fazer com ele. boa, boa.
Isso é muito Eu não sei interessante o que porquê, estás a sempre dizer. que eu faço um teste, eu faço com ele. Eu nunca faço, eu acho que nunca fiz assim um teste sozinha, não sei porquê. E pronto, e óbvio foi tipo mega explosão de alegria, não é? Imagina, tipo, o quê? Como assim? Tipo, era eu aos saltos, a chorar, era... E depois o Oh, Matias apercebeu-se e nós, tipo, nós não queríamos esconder. Claro que o Luís estava assim um bocadinho mais com com medo de precaução. se entregar à felicidade, de se entre... e ele, ai, mas não sabemos o que é que pode acontecer, nós já tivemos esta experiência no passado, Ahm, e então, mas claro que começámos logo a fazer imensos planos para o verão, fui logo ver, ai, qual é que seria a data prevista, vamos já planear. Sim, lá está, porque a partir de um positivo há toda uma magia ali à volta, não é? Há toda Uhum, uma história, é toda uma visão de como tudo vai ser, não é? Cria mesmo toda essa idealização logo. É isto uhum. que, tipo, é um medo entre ter essa visão e aquela coisa de tentarmos contrair isso, mas ao mesmo tempo queremos explodir e visualizar tudo, não é? Então faz tanto parte dessa magia do engravidar, de viver aí essas explosões de sensações, sentimentos e isso tudo. Boa. E depois a seguir, como é que, não é? Como é que foi desenvolvendo? Como é que foram os próximos passos? Sim, pronto, a seguir é assim, nós depois íamos para Portugal dali a 2 dias. E nós começámos a falar, o que é que nós vamos fazer? Vamos contar à nossa família ou vamos esperar? E o Luís assim, pá, se não fôssemos lá, se calhar esperávamos, mas a gente vai lá, como é que a gente vai não contar? Quando vai estar cara a cara e vai estar com os nossos pais, com os nossos irmãos, etc. Pronto, e nós fomos e decidimos contar, não é? E foi tipo, para mim, sabes, Sónia, apesar de eu já ter vivido isto no passado, a perda gestacional no passado, e óbvio que esse fantasma vai ficar sempre connosco, eu acho que nunca há uma maneira, eu não conheço de completamente esquecer, não dá, mas ao mesmo tempo eu pensei, tipo, eu vou confiar, eu não quero saber, eu vou confiar, eu vou contar. Nós não contámos assim a toda a gente, mas contámos à nossa família, aos amigos mais próximos. Já havia planos de viagens, de, sei lá, já havia, recebemos prendas. Uau. Imagina, as pessoas, eu vi que havia algumas pessoas que nós contámos, então, mas estás de quanto tempo? Eu, ai, estou de 4 semanas. E as pessoas, tipo, ok, ok, parabéns. Sabes, eu notei muitas vezes aquela resistência inicial. Porque é que ela está a dizer isto só com ele? Mas eu pensei, eu não quero saber, tipo, porque se acontecer alguma coisa, eu vou contar a estas pessoas. De certeza, eu não sei com quem é que eu vou querer partilhar, eu não sei se vou querer partilhar com o mundo, mas com estas pessoas que me são mais próximas, eu vou querer o suporte, então eu vou contar, então porque eu vou estar a esconder? Não vou esconder, não é? E óbvio que cada pessoa faz aquilo que sente que é Uhum. o melhor para si e aquilo que precisa, não é? Por exemplo, quando eu engravidei do Matias, nós só quando eu engravidei em outubro e nós depois Uhum. contámos no dia, na véspera de Natal, Uhum. mas foi tudo por videochamada, não é? Nós estávamos aqui, nossa família não estava aqui, então nós decidimos fazer assim. E acho que está tudo bem, não é? Acho que não há certos nem há errados, acho que é importante nós fazermos aquilo que nós sentimos que é o correto para Uhum. nós e que nos faz sentir bem. Diz aqui a Rita que bonita essa confiança, e é porque assim, eu sei que muitas das pessoas que eu acompanho têm mesmo muita dificuldade em em contar, e este é um ponto alto, na verdade, é o contar. E agora, Uhum, contamos, não contamos, quando é que contamos, a quem contamos, é tipo, é uma das coisas que, principalmente então, quem ou viveu uma perda já, ou um processo longo para engravidar, isso ainda é assim uhum, mais forte, porque o próprio momento de contar pode trazer muito impacto, que é como é que aquela pessoa vai reagir, e aquela, e aquela, e aquela, como é que eu vou lidar com isso, não é? Ao reagirem assim ou assado, nós apercebemos, nós que somos tipo muito sensíveis, nós apercebemos como é que cada pessoa reage, e isso, de acordo com a nossa história, mais uma vez, pode ter um impacto diferente em cada uma, tipo de género, oh, se uhum. calhar internamente nem nos aperceber, mas tipo, oh, se calhar.
aquela pessoa acha que eu não devia ter engravidado, ou isto, ou aquilo, não sei o quê, ou se calhar. Então, nós estamos sempre a captar, tim, 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 a captar, e portanto, esse é sempre o momento-chave, não é? Contar, não Uhum, contar. Lá está, uhum. eu acho que não há regra nenhuma. Cada pessoa tem que sentir naquele momento, desta vez podes sentir assim, para a próxima podes sentir diferente, ou sentir igual, e tá tudo certo mesmo, porque também é uma coisa muito especial que é, vocês estão longe da família, vieram a Portugal, quer dizer, como é que iam segurar o tempo que Não dava, estiveram tipo, cá? era uma felicidade maior do que nós, maior do que o mundo. Pois, Tipo, parecia não que era uma dava. contração, não é? A pessoa parecia que ainda Não, estava em não dava. contração. Diz a Catarina, a fé da Marisa é avassaladora e uma inspiração. É mesmo, e nós Oh, obrigada. acompanhamos isso, não é? Em direto, e isso é que foi bonito de se ver, não é? De estarmos todas em comunidade e tu ires contando o momento em que tu contaste também à comunidade que estavas grávida, também foi outro marco, não é? Tipo, ok, Uhum, agora já saí só daquele grupo de amigos chegados, família, agora vou para uma comunidade ainda assim mais controlada, mas realmente já é mais outro passo. Esse passo é a tal confiança. É tipo, eu para contar, eu preciso ter alguma confiança, no fundo, não é? Eu preciso uhum, ter alguma confiança. E quando nós contamos, não sentes que a confiança abala um pouco mais e depois sim, reforça. sim. Primeiro Sim, abala sim, o momento sim. antes de contar, o início de contar, depois começamos a ver as reações e isso ou acalma ou estressa mais. Lembras-te desses momentos? Eu acho que este momento é muito especial, esse momento de contar e Sim, te sim, sim. lembrares como é que foram as reações no geral. Algumas disseste que quando dizias as semanas ficavam assim um pouco como quem, mas tens a Uhum, certeza que já devias estar a contar, não é? Não achas que uhum. seria? Sim, sim, eu senti isso de algumas pessoas, e claro que foi como eu, claro que as pessoas têm boa intenção e eu percebo, mas sim, há sempre aquele, porque quando tu começas a contar ao mundo, tipo, já não é aquilo, já não é uma coisa, aquele bebé já começa a, quer dizer, para ti já existe, para ti já é o teu bebé, tipo, já estás a fazer planos, já estás a planear, já estás a imaginar o que é que vai mudar na tua vida, o que é que vais fazer, o que é que vai acontecer. Mas quando tu começas a contar, as coisas começam a tomar, epá, espera lá, isto já está mesmo É aqui, mesmo, mesmo, mesmo real. é mesmo a sério. O que significa que também, lá está, o contar é um ato de compromisso do género. Eu tenho que Uhum, confiar o suficiente para contar e ao mesmo tempo eu vou-me aperceber quando eu conto da minha força para segurar essa notícia, não é? Segurar sim. esse está a acontecer. E eu sei que às vezes internamente é avassalador. Uhum, yeah, E não sim. sei o que é que, não é? Porque há ali algo que começa a acontecer, não é? Que é isso que também queria que tu agora também partilhasses, que é esse momento em que de repente parece que há algum sinalzinho, não é? De que algo está a acontecer. Sim, eu acho que nós também existe esse pernas a tremer no momento de contarmos, também porque eu acho que todas nós, mesmo quem nunca passou uma perda gestacional, nós temos aquele medo, não é? Ai, mas depois se acontecer alguma coisa, depois eu vou ter que contar e eu não quero falar disso. Ou seja, aquele medo de nós falarmos daquilo que é uma perda, já, mesmo que nós não tenhamos passado, já está em nós. E Exatamente. porquê, não é? Porque é Exato. que no momento em que nós estamos mais frágeis, em que nós estamos em maior dor, Hum, nós vamos querer esconder, hum, lá não é? está. Isto agora traz aqui um... Importante. Meu Deus, olha, nós estaríamos aqui 3 horas realmente, porque cada ponto destes, meu Deus, merece mesmo uma reflexão profunda. E esse é um ponto Uhum, muito importante que estás a tocar, que é, no fundo, conecta muito com, muitas vezes, com aquela história do passado, que é a mulher é fraca e por isso é que está a dar, não é? Está a dar bebés que não se desenvolvem, sentimos uhum, vergonha, inferioridade. uhum, Como é que eu chego ali a dizer não deu certo? Como é que eu agora vou encarar as uhum. pessoas? Como é que eu agora Sim, chego? sim, Que eu sim. estava tão feliz e tudo, como é que eu chego agora e agora digo afinal não deu certo?
eu vou ir para um lugar muito vulnerável, se calhar o mais vulnerável de todos. Então, como é que eu. E agora, como é que eu seguro essa vulnerabilidade? Eu sinto-me, de repente, não é? Num Uhum. lugar de que preciso realmente de toda a gente. Então, por isso é que muitas evitam, como não querem ir para este lugar de vulnerabilidade, e também é super legítimo, não Uhum. contam com o medo, mas aí estão também a movimentar-se um pouco, também pelo medo, mas também pode não ser. Pode ser por eu sei que eu não vou conseguir suportar, segurar Uhum. essa Claro. notícia boa perante os outros. Eu não vou segurar. Eu vou estar tão suscetível que eu não vou conseguir segurar. Eu vou vacilar tanto que se calhar isso vai criar-me aqui algo avassalador dentro de mim, porque eu já vi isso acontecer. Isso acontecer de quando a pessoa dá a notícia, de repente aquilo cria algo dentro e eu também estou a ver isso pelas minhas coisas, sem ser de bebés, claro, porque isso realmente eu não passei, mas de tipo algo que é assim muito grande e depois eu vou contar e depois há um medo e se aquilo de repente desaparece tudo, no fundo. Então é esse, eu sinto que é muito esse o maior medo, partilhar uma grande luz, vem o medo de viver depois uma grande sombra e ter que partilhar essa sombra. E ninguém quer partilhar o lado de sombra. Nós queremos ficar Uhum. lá do lado de luz. Não é? Portanto, disseste algo muito importante, mas disseste outra coisa também ainda mais importante que é tu já estavas preparada para tudo no sentido de, ok, mas se por acaso colocando essa possibilidade Uhum. de algo não correr bem e isso, estas pessoas a quem eu estou a contar também são as pessoas que eu contaria, que chegaria lá e dizia, olha, eu já engravidei, mas... Não é? Portanto, eu vou permitir-me viver também eu engravidei e partilhar esse lado. Luz, eu engravidei, tipo, celebrem comigo, o que quer que aconteça a seguir, isso não tem nada a ver, o que importa é o agora. Sei lá se amanhã eu própria estou viva. Eu hoje estou Uhum. grávida, amanhã nem sei se estou grávida, nem sei se estou aqui, nem sei. Não sabemos nada. Portanto, esse foi o teu lado e foi um lado muito consciente, e isso é que é o importante, é que seja consciente independentemente do que se escolha mesmo. Hum, a Catarina está aqui a dizer: lembro-me de sentir que se acontecesse, não queria lidar com a tristeza dos outros. Exatamente. Muitas vezes é isto: é tipo, eu não vou conseguir ver escancarada a tristeza na cara dos outros. Mas na verdade, o problema não é a tristeza nos outros, é a sensação interior de que eu falhei. E Exatamente. eu Uhum. Aí é que conectamos com a nossa tristeza. Ao ver a tristeza no outro, nós, no fundo, estamos a refletir a nossa tristeza. A Uhum. tristeza do outro reflete a nossa. Nós conseguimos olhar melhor para a nossa. Isso dói para caramba, não é? Isso dói para Uhum. caramba. Sim, sim, é tristeza e é a desilusão, não é? A Isso, a desilusão. desilusão. O outro pode não estar desiludido, mas é isso que Sim. nós vamos acabar por perceber ou por sintonizar. Eu não senti isso tanto desta vez, mas lembro-me na primeira perda, eu sentia-me o maior falhanço de sempre, a pessoa pior de sempre, e também isso levou-me para um lugar muito escuro de porque é que o meu corpo falhou desta forma. Ok. Não é? Então acho que eu acho que é como tu mencionaste, e muito bem, Sónia, nós carregamos algo tão pesado que já vem de há tanto tempo atrás, em que o papel principal da mulher era dar à luz, Uhum. não é? Era dar à luz. E quando tu não conseguias ter filhos, ou quando não conseguias engravidar, quando não conseguias levar as gravidezes a termo, ou mesmo quando os bebés nasciam, mas depois não aguentavam muito tempo, a mulher era posta de lado. Eu lembro-me que há uns, sei lá, 2 ou 3 anos atrás, eu estava a ler um livro da Isabel Stilwell, que ela tem uma coleção sobre as rainhas, e ela é ficção, mas tem imensos dados históricos, e eu aprendo imenso e gosto imenso. E eu estar a ler o livro de uma delas, da Rainha Santa Isabel, e eu a ler aquelas descrições de, pronto, aquilo que elas sofriam porque não conseguiam engravidar logo, e porque perdiam, e acontecia isto e aquela. E eu pensar, meu Deus.
que eu nunca tinha pensado nisto. Eu estava a ler aqui, e agora, é assim, agora depois Vai, eu vou buscar essas coisas vai todas, vindo, né? Nós acabamos por nos lembrar e começamos, tipo, em consciência a pensar nestas coisas todas, tipo, isso está connosco, isso são coisas que estão connosco, quer nós queiramos ou não, quer tenhamos consciência ou não, não é? Ah, sem dúvida. Nós carregamos esse peso todas no geral, e depois, para além disso tudo, ela até podia ter muitos filhos, mas se não houvesse nenhum rapaz, uhum. tipo, ela não Estava a falhar sabia, outra vez. estava a falhar. Já nem era sobre ter filhos, tem que ser filhos e homens. Então, Uhum. era muita, muita pressão sobre elas. E tipo, o homem não tinha nada a ver, claro. O homem não tinha nada a ver, não é? Claro, o A homem era mulher sempre, estava sempre nem tudo perfeito. responsável. Tipo, até parece Uhum. que não havia nada, nenhuma célula masculina, é só 100% o feminino, e não é, não é 50-50. Uhum. Claro que depois há algo que acontece maioritariamente no corpo feminino, porque o corpo feminino é que vai gestar isso, mas hum, nós estamos a colher todo o contexto também familiar que o homem lá está também, portanto, e toda a família. Boa, esta reflexão já dava, meu Deus, porque tu agora fizeste um ponto muito importante, quer dizer, a Marisa a viver hoje uma perda gestacional versus a Marisa a viver uma perda gestacional noutro tempo, não é? Porque Sim, a sim, maioria das sim. mulheres vai se calhar viver mais como tu viveste, na outra perda, na outra história, na outra gravidez. Não é? Elas vão estar mais conectadas com aquilo tipo de género. Se calhar, imagina, elas estão a ouvir e vão estar a viver essa perda ou acabaram de viver e vão pensar, mas eu não sou assim, eu não estou nada assim, eu estou a sofrer imenso. E não quer dizer que tu não estejas, óbvio, já lá vamos. Mas elas não estão nesta harmonia. Tu podes estar triste, mas estás numa harmonia. Agora já tiveste outras fases, não é? Que é normal. Mas mesmo assim, tu foste rápido para a harmonia. Tu foste muito Uhum. rápido. E de certeza que na outra não foste tão rápido. Não, não. As pessoas também têm que saber que, como elas estiverem a viver, é normal, mas também é importante saber Uhum. que há formas diferentes de viver a perda. E é isso que eu também quero trazer aqui, que é quando nós também estamos em suporte, quando estamos, lá está, com grupos de pessoas que nos suportam, o facto de tu teres contado, Uhum. automaticamente depois fostes dar a notícia da perda e o que é que acontece? Também acabaste por receber esse suporte e estavas mais Uhum. preparada para o receber. Já não foste Sim, tanto, de sim. certeza, àquele lugar de inferioridade. De certeza que lá tocaste, na mesma. Sim, 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 claro que sim. Claro que sim, mas com certeza já não foi naquela profundidade tão grande que a pessoa se Uhum. sente, lá está, totalmente desvalorizada e isso. Ok, mas então, como é que tudo acontece? A gravidez estava a correr bem, vieste ver a tua família, como é que de Uhum. repente sabes que há qualquer coisa que não está a correr bem? Uhum. Como é que Sim, nós foi? estivemos em Portugal a primeira quinzena de novembro, voltámos no dia às 16 ou coisa assim, e eu comecei logo com o spotting. Hum. E óbvio que aquilo foi logo, para mim foi logo alerta total máximo. Ainda em Portugal? Relembra-me, ainda em Não, Portugal? foi Não, aqui, quando chegaste. Ok, ok. foi quando cheguei. Ah, Ahm, Foi aqui. E hum, foi logo alerta máximo. E eu ainda nem tinha ido ao médico, não tinha feito. Porque uhum, ainda era muito cedo, não é? Eu sabia que ainda era muito cedo. E eu assim, ok, vamos de férias, vamos relaxar e depois está tudo bem. Depois, hum, quando chegarmos, logo vou ao médico, logo faço aquelas coisas todas de rotina. E pronto, aquilo que iniciou realmente foi um spotting, não era nada mais do que um spotting, era mesmo uma coisa muito leve, mas que estava ali e no dia seguinte continuava. hum, E pronto, e foi a partir daí que nós começámos realmente a investigar, não é? E que eu fui ao médico, fui fazer análises, fiz a primeira ecografia. E pronto, e aí começaram aquelas 3 semanas também de espera, outra hum, vez, de estar naquele lugar de eu não sei o que é que vai acontecer e agora tenho que esperar, não é? Então foi aquela primeira ecografia, eu era hum, para estar com
7 semanas, quando fiz essa ecografia, e o bebê media 6 semanas e não havia batimento. E eu, oh meu Deus, tipo, quais é que são as probabilidades? E claro que aí também, claro que falei logo com a Sónia, não é? Porque tive sempre o acompanhamento dela, tipo, 100%, a toda a hora, a todo o minuto, a todo o segundo, Uhum. e foi muito bom ter esse suporte. E pronto, e foi do tipo, imagina, estávamos ali lá no alto, no mais alto da felicidade e do amor, e de repente, o que é que se está aqui a passar? Não é? E pronto, e depois havia toda aquela incerteza, ok, mas o que é O que. porquê e o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer. Porquê? Sim, sim, eu acho que uma das principais perguntas é o porquê. Porquê é que o meu bebê está a medir uma semana menos? E pronto, e entretanto também nós voltámos a falar com o nosso médico para ver o relatório da ecografia, aquelas coisas todas, e o médico na altura disse: Olha, às vezes isto acontece, porque a implantação pode demorar um bocadinho mais, não é? Depois cada bebé tem o seu tempo. Não é? Há uns que implantam mais rápido, outros demoram mais um bocado. Ou então até a ovulação pode não ter sido exatamente naquele dia que tu achaste. Tipo, temos aqui várias coisas, não é? E lembro-me dele me dizer, pronto, dada a tua história, claro que eu percebo que existe, não é? Existe aqui medo, não é? E também outra coisa que também que eu eu não gosto nada que me digam, mas e eu sei e percebo, mas eles, claro, e dada a tua idade, também há mais probabilidade, mas ele assim, mas também não se pode confirmar que realmente isto é uma perda gestacional. E eu lembro-me, eu estava assim muito séria no consultório, eu até contei isto quando contei agora no meu Instagram, e eu disse, Doctor, I have faith. Mas eu disse isto, olha, eu nem sei de onde é que isto saiu. Eu estava assim muito séria e eu disse, I have faith. E ele olhou assim para mim durante uns segundos e ele disse, Me too. Que E gira. ele começou ali a passar ele assim, olha, vais levar já as requisições todas do primeiro trimestre. As ecografias, as análises, o rastreio genético, vais levar as requisições todas. Então foi Sim. muito, sabes, ou seja, para mim isso foi um outro sinal, porque eu estava a acreditar, e eu para mim, eu cá dentro eu só sentia, tipo, eu vou acreditar até ao fim, porque é o meu bebé, eu vou acreditar até ao fim. Tipo, Uau. enquanto houver uma hipótese, eu vou acreditar, nem que seja um milagre dos milagres, eu vou acreditar. E de repente eu estava a ver uma pessoa que não tem uma ligação emocional, não é? Comigo ou connosco, não é? Ele é o nosso médico de família. Eu estava a ver uma pessoa a ir ser, sim, vamos ter fé juntos. Que E bom. então foi muito bom esse momento, não é? Mas é assim, óbvio que eu vim para casa. Fui para a internet ler imensas histórias, porque é uma coisa que eu acho que nós também fazemos muito, e pronto, quem tiver a ouvir depois pode-nos dizer quando existe alguma dúvida, quando existe alguma coisa menos boa acontece. Eu vou logo para a internet, eu quero muito ouvir histórias de outras pessoas que passaram pelo mesmo ou que estão a passar. E eu acho que é tão importante essa partilha entre mulheres, é mais um motivo que nós não devíamos ter medo de falar destes assuntos, mesmo destes assuntos que doem mais, porque essa partilha, tipo, é tão boa para todas nós, não só para as que estão a passar e querem ouvir pessoas que passaram pelo mesmo, que não se querem sentir tão sozinhas, Uhum. como também em termos de trazer essa cura, não é? Acaba por ser cura, acaba por ser suporte, acaba por ser colo, por ser amor, de Sim. alguma forma, mesmo que nós nem conheçamos as pessoas de lado nenhum, Hum. acaba por se gerar ali uma corrente de amor. Pelo menos é assim que eu vejo. Até porque isso é quebrar mesmo as tais histórias das rainhas em que elas eram as primeiras julgadas por outras mulheres. Elas eram Uhum. mesmo era logo a rainha, não é, em relação, como é que se diz? À nora, vá. A rainha era a primeira a dizer: "Esta mulher não serve para ti", para o filho, não é, dizer: "Esta mulher não serve para ti".
não é? Ela não, ela é fraca, ela tem outro fraco, ou tem não sei o quê. As palavras eram tão dilacerantes. No fundo, a mulher é que dava essa indicação. A mãe do rei, a mãe do rei, não sei se é assim que se diz. Ela é que era a rainha, ou já nem sei, pronto. Mas acho que sim, a mãe do rei é que no fundo dava essa indicação. Esta mulher não serve, ela não consegue gestar, ou ela isto, ou ela aquilo, não é? E quando tu dizes isso de estar entre mulheres e poder receber esse suporte, poder partilhar, poder haver outras histórias que até são semelhantes, darem segurança e confiança umas às outras, isto é quebrar com esse padrão que vem de trás. É muito importante, por isso é que, e uma coisa que acontece muito, nós sabemos, que é o isolamento. A mulher que Uhum. está a viver a perda está a mulher que está a viver um processo de engravidar que não está a conseguir está 100% isolada quase sempre. Está muito, muito isolada, muito, muito, muito. Eu sei que eu tenho muitas das pessoas que eu estou a acompanhar, elas só me contam a mim e foi a primeira vez que abriram a boca, nem com o companheiro Uhum. conseguiram expressar tudo o que estavam a sentir durante o processo. Imagina o nível de isolamento, quanto mais depois engravidar e estar a viver uma perda, a perda normalmente é um segredo familiar. Sim, sim, E eu sim. dizia muitas vezes.